Olá, alunos! Eu sou a professora Patrícia Botelho e nós estamos aqui hoje trabalhando com estratégias de leitura para ajudar você a compreender melhor os textos. Afinal, em inglês, nós temos 4 estratégias principais: reading, writing, listening and speaking. Então, para você trabalhar melhor a sua leitura e a sua compreensão textual, o seu vocabulário, nós vamos aprender algumas estratégias que vão lhe ajudar bastante. Eu coloquei aqui que nesta aula nós vamos conhecer as principais estratégias de leitura e vocês têm essas estratégias de leitura na apostila de vocês e essas técnicas vão ajudar a ler e a entender melhor um texto, mesmo que não se tenha um pleno domínio do vocabulário inserido nele. Mesmo que nós não conheçamos todas as palavras que tem um texto, isso acontece o tempo todo mesmo em língua portuguesa. Por exemplo, você pode estar lendo uma revista Veja, Isto É, e aparecer uma palavra ludopédio, por exemplo, e você vai se perguntar o que é ludopédio. É futebol. Futebol é uma palavra inglesa. Ludopédio nada mais é do que futebol em língua portuguesa. Ou uma palavra lucivelo, que é abajur, em língua portuguesa. Achou feio, né? Está acostumado a muito estrangeirismo em língua portuguesa. Isso acontece. Bem, as palavras estranhas que aparecem no texto não pode fazer você agarrar e não conseguir prosseguir. Existem estratégias num texto que podem lhe ajudar bastante a compreender. Vamos ver quais. As principais técnicas são a identificação dos cognatos, que são as palavras parecidas com português. Daqui a pouco nós vamos ver com calma. As palavras repetidas podem lhe ajudar. E as pistas tipográficas, as imagens, os gráficos. Nós, ao lermos um texto, vamos ainda apurar a ideia geral, general comprehension dele, e utilizar outras técnicas bastante úteis, o skimming, o scanning e o prediction. O que é esse skimming? Skimming é uma leitura rápida. Você compra uma manchete de jornal, por exemplo, e você lê a manchete e vê algumas palavras-chave. O skimming é essa leitura rápida que tem por finalidade checar o sentido geral do texto, como o texto está estruturado e qual a intenção ou o estilo do autor. O scanning é uma espécie de scanner, você vai fazer uma leitura mais detalhada, é uma técnica usada para extrair apenas as informações específicas do texto. Ela não requer uma leitura do texto como um todo. E o prediction é uma técnica que permite entender o conteúdo através do conhecimento prévio do assunto. Se você já ouviu falar daquele assunto, sempre se torna mais fácil, porque você tem um background a respeito daquele assunto. Bem, vamos lá. Entre outros, nós temos a identificação de cognatos, que eu já falei para vocês, a identificação dos falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem ser uma coisa e que são outras, nós vamos ver mais adiante. A associação de palavras, a identificação dos conectivos, a organização das informações, as ideias principais, os detalhes e a conclusão. Vamos com calma que ao final desta aula nós vamos fazer vários exercícios. Bem, e agora nós vamos aos cognatos. Os cognatos são as palavras de origem grega ou latina que são muito parecidas com as de português. Vamos lá, por exemplo, a palavra school. Se você estiver lendo um texto, você obviamente sabe que isso é escola. Telephone. Com PH, só muda um F e muda a pronúncia em inglês. Car, carro. Question, como questão ou pergunta. Activity, atividade. Training, treinamento, dentre várias outras que são parecidas. Mas você deve ficar atento aos falsos cognatos. Eles muitas vezes podem lhe atrapalhar um pouquinho quando estiver lendo. Mas eles não são tão comuns assim. Você não tem que ficar preocupado e sair decorando uma lista interminável de falsos cognatos, porque senão você não vai compreender o texto. Na sua apostila tem alguns, hoje eu vou citar só alguns aqui para nós treinarmos um pouquinho a pronúncia, mas depois na sua apostila você pode treinar um pouquinho mais. Você tem aqui actual, que na realidade significa real, mas se você quiser dizer atual, é present. Você tem actually, que também é um falso cognato, que significa na verdade. Mas atualmente, como eu falo? Nowadays or today. Advertise, que é anúncio, mas como eu digo advertir? Warn.
Appointment, que é uma hora marcada, I have an appointment at my dentist. Mas se eu quero dizer apontamento, eu digo note. Attend, que significa frequentar. Se você quer dizer atender, você diz answer or serve. E também available, que parece avaliar, mas significa disponível. E como eu digo avaliar? Evaluate, ok? Depois as palavras repetidas. Se as palavras são repetidas em um texto, elas não são repetidas à toa. Elas são repetidas porque têm um determinado fim, tem um objetivo, uma intenção do autor. E aí, aquela palavra, você deve saber o que ela significa. Lembre-se disso quando nós estivermos interpretando alguns dos textos que eu trouxe para vocês. As palavras tipográficas, essas pistas, podem ser números, gráficos, podem ser quadros, figuras, e elas podem ajudar muito a inferir sentido do texto também. As reticências, que indicam a continuação de uma ideia, o negrito, que se ele foi colocado no texto é porque ele quer dar destaque a uma determinada palavra, o itálico, que também tem o seu objetivo em cada texto, as aspas e os parênteses, mas isso vai mudar de um texto para o outro. Vamos lá agora, voltando ao skimming. O skimming nada mais é do que uma leitura rápida e geral do texto, como eu disse no princípio do nosso vídeo. Em língua inglesa, skim é deslizar a superfície, desnatar. Daí, skimmed milk, ser leite desnatado. Passar os olhos por alguma coisa. A técnica de skimming vai nos levar a ler um texto superficialmente. Utilizar essa técnica significa que não precisamos ler cada sentença, mas sim passarmos os olhos por sobre o texto, lendo algumas frases aqui e ali, procurando reconhecer certas palavras e expressões que sirvam como dicas na obtenção de informações sobre o texto. Às vezes, não é necessário ler o texto em detalhes. Para usar essa técnica de skimming, nós precisamos nos valer dos nossos conhecimentos de língua inglesa também, que é o sentido, você vai dar uma olhada no texto de uma forma geral. Vamos para outra estratégia de leitura, que é o scanning, que é uma leitura mais detalhada, em que você vai procurar algumas informações específicas no texto. Em língua inglesa, scan quer dizer examinar, sondar, explorar. Com a técnica de scanning, você irá fazer uma varredura do texto, procurando detalhes e ideias objetivas. Aqui, fazendo o scanning do texto, é importante que você utilize os conhecimentos da língua inglesa. Por isso, nós vamos ver detalhadamente alguns itens gramaticais no estudo dessa língua. E o prediction, que é a última estratégia de leitura, que é quando você vai inferir o conteúdo de um texto através de seu conhecimento prévio, de seu background sobre aquele assunto, ou através do seu conhecimento semântico, né? Que são as palavras do mesmo grupo, por exemplo, hospital, nurse, doctor, ambulance, você tem hospital, enfermeiro ou enfermeira, médico, ambulância, ou através do contexto linguístico, das pistas gramaticais, se o texto está no presente simples, se está no presente contínuo ou no passado simples. No contexto não linguístico também você pode inferir sentido das gravuras, dos gráficos, dos quadros, dos números, também através do conhecimento sobre a estrutura do texto, do layout, do título, do subtítulo, da divisão de parágrafos, como que o texto é diagramado. Vale ressaltar a importância do conhecimento prévio do leitor e de suas expectativas e deduções em relação ao texto. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é muito importante nós lermos de tudo e sobre tudo, porque isso melhora até a sua leitura e a sua escrita em língua portuguesa. Eu sempre digo para os meus alunos de língua portuguesa, como eu posso escrever melhor? Escrevendo e lendo. Não existe uma fórmula miraculosa. E como eu aprendo uma língua, uma segunda língua, uma língua estrangeira? Eu aprendo lendo e escrevendo. Eu preciso ser exposta a essa língua de forma exacerbada. Então, eu preciso ouvir músicas em língua inglesa, eu preciso usar jogos. Tem tantos sites na internet que podem ser usados para lhe ajudar a aprender mais a fala, a aprender mais vocabulário. Faça isso. Bem, vamos aos exercícios. Aqui nós temos um primeiro texto.
E a primeira pergunta que eu faço para vocês é, de que forma esse tipo de publicidade chama a atenção do público? Vamos prestar atenção aqui à figura. Nós temos aqui alguns golfinhos e embaixo nós temos assim, IUCN, the World Conservation Union, União de Conservação do Mundo. E o texto fala o seguinte, we have to act together if we are to solve the great problems of the world. For the world environment is a unit. The atmosphere and oceans belong to no single nation and affect the life of us all. Primeira coisa, tente fazer o skimming desse texto, a leitura rápida. Quando eu olho golfinhos, eu sei que vai falar sobre meio ambiente, de alguma forma, sobre natureza. E aí, quando tem essas duas aspas no texto, abrindo e fechando, isso significa que esse texto veio de alguém, que alguém é um autor desse texto. E logo ao final, eu sei que está falando união de conservação, talvez você não saiba a palavra mundo, você poderia olhar ela no dicionário. O dicionário é até uma estratégia de leitura, mas você não pode tentar ir ao dicionário todas as vezes que você não entendeu uma palavra, senão a sua leitura não flui. Então vamos voltar. De que forma esse tipo de publicidade chama a atenção do público? Trazendo golfinhos, não é mesmo? Trazendo golfinhos que chamam a atenção do público de modo afetivo. E o que o texto diz? Que nós devemos agir juntos se nós quisermos resolver os problemas do mundo de forma geral. Porque o meio ambiente é uma espécie de unidade, que a atmosfera e os oceanos pertencem não necessariamente a uma nação exclusiva, mas pertence e afeta a todos nós, de um modo geral. E eu coloco como segunda pergunta, conforme o que está sendo anunciado, o que deve ser feito para contribuir para a publicidade? Está escrito aqui que você deve fazer o quê? Contribuir com dinheiro? Não, você deve contribuir com a sua própria ação. Né? Eles não é uma propaganda, uma publicidade, um anúncio que peça que você contribua de alguma forma monetariamente. Ele simplesmente está pedindo que você trabalhe para o bem da humanidade, porque o meio ambiente pertence a todos nós. Vamos a um segundo exercício, que é uma tirinha do Agar. E aqui você tem o Agar bravo com a Helga, dizendo assim, just remember who wears the pants in this family. E ela responde, I will. Bem, vamos lá. Primeiramente, repare nas figuras e me diga, o clima é de briga ou de harmonia? De briga, certo? Por que o Agar e a Helga estão discutindo? Se você reparar bem, você nem precisa entender o que está escrito em inglês, porque ela levanta a saia no final do quadrinho e mostra que ela está usando calças. Quem acha que manda na casa? O Agar acha que manda. Mas, de fato, quem manda? A Helga. Por quê? Ele diz assim, apenas lembre-se quem veste as calças. E vestir as calças significa o quê? Significa quem manda na casa, até porque durante muito tempo as mulheres foram proibidas de usar calças, porque as calças deveriam ser usadas somente pelos homens, certo? Vamos para a próxima tirinha. Nós temos aqui uma espécie de político, até porque está escrito Senator Corrupt, o que lembra a palavra corrupt em inglês, que é corrupto, e ele diz assim, senator, é senador, e ele diz assim, the press keeps telling lies about me, o que significa, a imprensa continua dizendo mentiras sobre mim. E a pessoa que trabalha para ele diz assim, that's good, senator, isso é bom, senador. It means they probably don't know the truth. Isso é bom, senador, é que provavelmente eles não sabem a verdade. Qual o objetivo da tirinha? É dizer que é melhor dizer a verdade? A tirinha está dizendo o quê? Que é melhor deixar a imprensa veicular esse tipo de informação, porque a verdade é muito pior do que o que eles estão veiculando, certo? E a imprensa sabe de toda a verdade? Claro que não. Olha a palavra lies aqui, mentiras. The press keeps telling lies about me. A imprensa continua dizendo mentiras sobre mim. E o rapaz que trabalha para ele diz, isso é bom, que provavelmente eles não sabem a verdade. Vamos à terceira tirinha. Nessa tirinha,
Você tem a personagem que diz assim, alguém bate na porta, a porta está entreaberta e ela diz, come in and shut the door and close the door. E aí a outra personagem diz, amazing, how did you make him do that? Aí a outra personagem responde, the secret to obedience training is all in the tone of voice. Watch this. Aí ela mostra, pede para poder realmente reparar no cachorrinho. Vira para o cachorrinho e fala, sit up, e o cachorro se senta. Roll over, e ele rola. Play dead, e ele finge morto. E ela fala no final, see, it's all in the tone of voice. Então vamos ver se vocês compreenderam o que nós estamos trabalhando nessa tirinha. Tente prestar atenção às dicas tipográficas, à forma como é trabalhada a tirinha, as figuras, isso tudo pode lhe ajudar a depreender sentido do texto. Qual é o propósito da tirinha? O propósito aqui é mostrar que o cachorro obedece ela? Não é dizer que, a partir do tom de voz, qualquer um pode lhe obedecer. Por que a amiga da Helga está ficando surpresa? Porque o cachorro obedece a ela? Não, ela está surpresa porque, na verdade, o marido dela está agindo como cachorro, está obedecendo como cachorro, porque ela sabe mandar. E o que acontece no final da tirinha? Tanto o cachorro como o Agar estão deitados, obedecendo à personagem principal, certo? E nós temos uma outra tirinha aqui, essa daqui bem simples de entender. Você tem uma personagem dizendo para alguém dentro da casa, there is a dog here who wants to come in. Tem um cachorro aqui querendo entrar. E o Snoopy diz, not a dog, the dog. Aqui nós temos o artigo definido e o artigo indefinido sendo trabalhado. O the significa o, a, os e as. E a e n significa o quê? São os artigos indefinidos, uma. Então vamos lá. Por que o Snoopy diz ser the dog e não a dog? Porque ele não é um cachorro qualquer. Ele é o cachorro, certo? Depois nós temos uma outra tirinha aqui, vamos tentar inferir sentido, vamos ver como está o vocabulário de vocês. Nós temos aqui um personagem perguntando ao garçom, where is the restroom, please? Restroom, para quem não sabe, é a mesma coisa que bathroom, banheiro. E o garçom diz, well, the men's room is on the left, but the ladies' room is on the right. Olha, vamos tentar inferir sentido da própria imagem. O garçom, se vocês podem perceber, está até suando para poder responder. E lá atrás, ao fundo, mostra o banheiro dos homens, men and ladies. Por que será? E a personagem que se apresenta aqui, nós ficamos em dúvida se é um homem, se é uma mulher, quanto ao sexo desse personagem. Então, qual é a primeira pergunta? Que tipo de informação é pedida no primeiro balão? Where is the restroom, please? Onde é o banheiro, por favor? E a segunda, qual é o motivo que leva o garçom a ficar assustado? Não saber qual o sexo do personagem. Então, responde bem. O banheiro dos homens é à esquerda, the men's room is on the left, but the ladies' room is on the right. Mas o das mulheres é à direita, para não cometer uma gafe, certo? E depois, o nosso último texto para terminarmos. Você tem aqui uma espécie de anúncio publicitário em que se diz Plant the Future. Você tem um pai ou alguém ajudando uma criança, uma adolescente a plantar uma árvore e já dá para você depreender bastante sentido. E você tem Global Relief 2000. E o texto fala assim, make your mark in the new millennium. Plant trees with global relief. Trees clean the air, purify the water and reduce the effects of global warming. Olha a quantidade de palavras cognatas que nós temos aqui. Effects, que são efeitos. Purify, que é purificar. Air, que é ar. Millennium, que é milênio. Várias palavras. Global, que é global. E aí o texto fala, Global Relief will plant 10 trees for every $10 you donate.
call this number or visit our website at www.amfor.org. Dig in and help an idea take root. Facilmente você pode perceber que eles estão fazendo um anúncio publicitário aqui de alguma coisa. Mas vamos às perguntas. Qual é a intenção da propaganda? É que a cada $10 que você doar, eles vão plantar 10 árvores. Aqui está pedindo dinheiro para você doar o dinheiro que eles vão plantar as árvores. A segunda pergunta, o que se deve fazer para ajudar a instituição responsável? Eles falam para você ligar e dar um número, ou eles falam para você visit our website, eles falam para você visitar o site. E a terceira pergunta, de acordo com a campanha, quais são as características das árvores? Cheio de palavra cognata, né, gente? Olha aqui. Trees clean the air. Tá vendo? Todos no presente simples. As árvores limpam o ar, purify the water, purifica a água, and reduce the effects of global warming. E reduz os efeitos do aquecimento global. Pessoal, eu trouxe essas tirinhas porque muitas vezes é mais fácil entender um texto longo do que uma tirinha. As tirinhas, elas trazem menos informações, mas às vezes você precisa prestar mais atenção como os personagens estão se comportando, a roupa que estão, o que estão falando, e são poucas falas. Então você precisa prestar atenção e usar aquelas estratégias de leitura para depreender o sentido geral do texto. Não se esqueça, continue fazendo exercícios em vários sites que há disponíveis, com exercícios de língua inglesa, com exercícios de pronúncia. Não desista, você não está aí sozinho, nós estamos aqui para lhe ajudar. Um abraço.